bem-vindos a mais um episódio do CASP Podcast. E hoje nós iremos falar sobre saúde mental. O que precisa ser falado? O que você sabe sobre saúde mental? Saúde mental é muito importante. Por isso, nós temos hoje aqui a psicóloga Renata, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema. Seja muito bem-vinda, Renata, aqui no nosso CASP Podcast. Oi, eu que agradeço. É um prazer estar aqui nesse momento, compartilhando saberes e falar um pouquinho do nosso trabalho, a forma como nós trabalhamos com cada pessoa que procura, né, o auxílio psicológico, o acompanhamento psicológico. Renata, para a gente poder começar aqui nosso bate-papo, eu gostaria que você nos explicasse o que é, de fato, saúde mental. É importante a gente pensar que saúde mental é tudo aquilo que traz bem-estar para a pessoa, tanto nas áreas que ela ocupa na vida, como a saúde física, a saúde social e a saúde corporal, física dela. E compreendendo isso, a gente entende que é saúde mental. Tem pessoas que diferenciam saúde mental com doença mental e às vezes associam, colocando tudo no mesmo linha de raciocínio, sendo que saúde mental é o bem-estar que a pessoa consegue vivenciar. E quais são os primeiros sinais que a mente dá para que ela está pedindo ali um socorro? Me socorra, por favor. Na realidade, não aparece pela mente. A gente não consegue observar porque é algo embutido no ser humano. A gente consegue reconhecer pelo comportamento. Quando ela começa a demonstrar comportamentos diferentes do que ela está habituada. Comportamentos ou em excesso, ou comportamentos que não eram de prática dessa pessoa, né? Ou alguma coisa voltada para se isolar ou se expor de uma forma agressiva, violenta, numa pulsão, né? Sem controle. Entendi. E você, o que você pode me dizer sobre esse preconceito que existe até hoje, sobre fazer tratamento psicológico, terapêutico? Por que será que as pessoas até hoje ainda têm esse preconceito? Isso, a busca do acompanhamento psicológico, tem pessoas que não conseguem diferenciar e vão, às vezes, muitas das vezes, por conta de alguma experiência mal sucedida com outro profissional e até mesmo pela ideia antiga de que cuidar da saúde mental está associada à doença mental, né? Não consegue diferenciar o que é algo que está trazendo sofrimento, que desregulou o seu comportamento, que está afetando nesse momento, e associado com loucura, ou com manicômio, ou com pessoas. Então, tem pessoas que têm dificuldade de procurar ajuda psicológica porque acha que não está no seu juízo perfeito. Até hoje ainda existe esse julgamento, né? Sim. E isso nos leva ao nosso próximo tema, que é o autoconhecimento. Então, no autoconhecimento, o que você acha que nas nossas emoções, nas situações do dia a dia, o que o autoconhecimento pode estar nos ajudando? É importante a gente pensar que como que eu posso me autoconhecer? É observar o que eu estou fazendo e o porquê eu estou fazendo. O que eu estou pensando, por que esse pensamento está surgindo, não se deixar levar pelo automático, sem saber organizar a sua vida. Então, tem situações que a pessoa ela não consegue diferenciar o que é dela e ela acaba atrelando tudo num lugar só. Autoconhecimento se fala de pensamento, saber o porquê que eu estou pensando e o que eu estou pensando. Trazer esse pensamento para uma realidade pessoal e não pelo que o outro está apresentando. E assim, qual dica que você pode dar para a pessoa que está nesse processo de autoconhecimento que ela possa fazer para poder olhar para si melhor, com mais carinho? Então, o que a gente, normalmente no consultório, dentro de um atendimento, quando uma pessoa se apresenta, né, de uma forma desregulada, onde o sofrimento psíquico, né, que ela está vivenciando naquele momento,
está trazendo para ela um desconforto, algo que ela não está conseguindo lidar, né, sozinha, a gente começa a fazer o rastreio. Primeiro, identificar o que está pensando, por que está pensando. E dentro desse pensamento, como que ela está sendo afetada, né? Se ela está conseguindo lidar, né, com essa emoção que se apresenta, porque a emoção ela acontece juntamente com o pensamento. Então, se num momento com o pensamento e as emoções eles vierem atropelando aquela pessoa, ela começa a agir por impulsos. E normalmente o que a gente indica é começar a rastrear o pensamento, né? Por que eu estou pensando isso? E identificar a emoção que ela está sentindo. Por que ela se sentiu triste, ansiosa, preocupada com esse pensamento? Porque uma emoção vai gerando outros pensamentos. E se ela não conseguir, nesse momento, identificar ou separar, classificar cada pensamento, ela acaba entrando num sofrimento psíquico muito grande. Muito boa a sua explicação, Renata. E agora vamos conversar um pouco sobre família, sobre luto, sobre essa parte. Aí eu quero saber também sobre a ansiedade, porque hoje nós vivemos num mundo extremamente ansioso. Então, qual dica que você pode estar nos passando para sermos menos ansiosos? Porque às vezes a pessoa fica ansiosa sem saber por que está ansiosa. Ela não tem nenhum compromisso, não vai fazer nenhuma prova, né? Isso. No caso aqui da gente que ainda estuda, faz faculdade, que é uma correria o nosso dia a dia. Mas de repente a gente fica ali com aquela sensação de ansiedade. Qual dica que você pode estar assim, nos dando? O que você pode estar nos trazendo para nós podermos melhorar esse sentimento de ansiedade no nosso dia a dia? Primeiro, a gente precisa entender que a ansiedade é estar na vida. Quem está vivo tem ansiedade. E a ansiedade, ela é uma emoção que ela vem e vai embora. No momento que ela vem, ela também vai. No mesmo fluir. E quando a gente entende que a ansiedade ela veio, a gente precisa identificar, como eu falei anteriormente, o porquê que ela veio. Né? Se é por causa de uma atividade que vai apresentar, se é porque tem pessoas que, na sua personalidade, ela pode ser intrínseca ou extrovertido. Então, quando você pensa que a pessoa se identifica, consegue entender que ela não tem domínio para lidar com certas apresentações de trabalho, fala no trabalho, vida acadêmica, principalmente os estudantes hoje no dia a dia, a gente observa que eles têm essa dificuldade de lidar com outras pessoas, de se expor ao público, né? Se expor diretamente. Quando a gente entende que a ansiedade ela é algo que vem, mas também vai, a gente precisa só entender o que ela traz e como que ela fica. Percebendo isso, a gente consegue ou respirar melhor, né? Buscar como respirar, não se preocupar com o que o outro vai pensar, porque a ansiedade faz isso. O que o outro está pensando? E a gente entender que aquilo ali é algo que vai passar. Tudo passa, né? Sim, passa. Então a gente tem que sempre viver nesse foco, que isso. Tudo passa e a gente vai conseguir melhorar. Isso. Um dia de cada vez. Isso. Não é o assim? momento de cada vez. Né? Porque se você mistura tudo, né? Você sabe que tem um trabalho para fazer, foca naquele trabalho. Né? A gente fala muito sobre o automático e a atenção. A atenção é quando você seleciona aquilo que você vai fazer. O que você tem que fazer? Né? E às vezes a gente acha que, por mais que nós sejamos dinâmicos, se a gente colocar tudo dentro de um lugar só, a gente acaba podendo não dar conta de tudo. Mas quando a gente traz a nossa atenção para aqui e para o agora, do tipo, eu tenho que apresentar um trabalho, eu tenho que focar nesse trabalho, e só isso é que importa, a gente consegue fluir de uma forma melhor. Sem estar dando tanto espaço para as outras coisas que estão tirando o foco. Sim. E isso acaba por acalmar o organismo. Sim, também. Correto? Tanto o organismo quanto a mente. a mente. Isso.
Vamos falar um assunto que tem, assim, muito aqui na Casper RJ, Uhum. que é sobre o luto. Então, existem várias formas da gente enfrentar o luto. E existe aquele período de luto, que às vezes as pessoas falam muito de luto, acham que, assim, depois de um mês, um ano, que a pessoa já conseguiu se fazer daquela perca. Mas aqui, no dia a dia, na Sim. Casper RJ, eu vejo que a gente leva muito mais tempo. E que o luto tem, pelo menos ali, 3 fases. E que cada fase dura pelo menos uns 5 anos. Uhum. Então, para você passar da primeira para a segunda fase, leva ali 5 anos. E quanto mais for próxima aquela perca da pessoa, mais ela vai demorar tempo para se refazer. Então, ela é como se estivesse refazendo o chão, né? Que ela Isso. vai pisando. Qual conselho que você poderia dar para uma pessoa que está nessa fase inicial, né? Que ela não sabe assim por onde começar, recomeçar, no caso. Primeiro a gente precisa entender qual é o contexto que essa pessoa está inserido, né? Porque o processo da perda é diferenciado para cada pessoa. Perda por morte de velhice, perda de uma forma inesperada. Isso causa muito sofrimento para quem está vivenciando. Falar de luto, a gente pode falar no caso de morte, porque luto a gente abrange qualquer tipo de perda, né? Perda por emprego, perda por um objeto especial, mas quando a gente fala de luto por um ente querido que venha a falecer, por mais que seja um caso de adoecimento, a gente tem uma certa resistência e uma negação. Há um estudo que nós temos 5 fases de negação, de negarmos, né, a fase do luto. E uma das coisas é entender que nesse momento a pessoa, quem foi que ela perdeu, né? E respeitar o momento daquela pessoa. Tem pessoas que podem levar um tempo de luto de 2, 3 anos, 5 anos, mas tem pessoas que ao longo da sua vida vêm perdendo. E quando aquele que ela perdeu é tão especial, ela prefere não elaborar aquela morte agora. Ela vai elaborar outras mortes, outras perdas. Então, até chegar àquela, de fato, que é importante, passa-se por aqueles que ela não deu tanta ênfase no início da sua vida, ou no início das suas perdas, melhor dizendo. Sim, então a gente pode concluir aqui da nossa conversa que o autoconhecimento ajuda e auxilia a passar nesse período de luto, justamente para a pessoa conseguir fazer essas etapas e não passar tanto tempo nas etapas de negação. Isso. Porque, pelo que eu entendi, todos nós passamos pela etapa de negação. Sim. Porém, uns demoram mais tempo e outros demoram menos tempo. Sim. Então, acredito que aquele que demore menos tempo seja aquele que tenha um autoconhecimento maior, Isso. correto? É entender que cada pessoa processa esse momento de uma forma diferente. Tem pessoas que vai levar a vida, vai se colocar novamente nas atividades, vai sofrer, está sofrendo, mas está sabendo lidar com esse momento. Tem outros que não. Saber identificar e respeitar é importante para esse momento, porque cada um elabora o luto de uma forma diferente. Ah, sim. Então, esse foi o nosso bate-papo com a Renata, nossa psicóloga. Você pode entrar em contato com ela aqui através da Casper RJ. Pode acompanhá-la também nas suas redes sociais, que você vai ter sempre ali uma boa palavra, vai ter ali algo que você precise para a sua vida. E lembre-se, você é importante. Mente são, corpo são. Então, cuide da sua mente, não tenha preconceito. Renata, foi um prazer te ter aqui no Caixa Podcast. Volte quando quiser e nós vamos estar te convidando sempre, porque aqui a gente sempre tem dúvidas aqui sobre a psicóloga, o que a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer.
É importante a gente saber qual é o momento certo de buscar ajuda psicológica, não precisar carregar nada sozinho, buscar essa ajuda. Às vezes não conseguimos colocar em palavras, mas quando percebemos que um familiar ou alguém precise desse apoio psicológico, buscar ajuda psicológica é o caminho. Eu que agradeço a oportunidade da gente conversar um pouco sobre temas tão relevantes nesse tempo, sobre saúde mental. E entender que saúde mental é falar de vida, é falar do bem-estar do dia a dia. E atrelados a outras coisas, né, que vêm na nossa vida também. Eu que agradeço. Muito obrigada. Pessoal, estaremos aqui em breve com mais um CASP Podcast. E lembre-se que aqui você é especial.